dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Paulo de Tarso. Alguém vindo à casa pela primeira vez? Sejam todos muito bem-vindos. Como o tema hoje é bastante sugestivo, né? Preces em reuniões espíritas. Então, antes da gente iniciar, vamos fazer a nossa prece, né? A nossa oração, a nossa vibração de conexão com os benfeitores espirituais desta casa. Nesse momento, nós, com o coração muito agradecido, recebemos a permissão de Jesus, nosso Mestre, Irmão Maior, para estarmos aqui, para estudarmos e aprendermos um pouco mais dos seus ensinamentos. E também recebermos o concurso dos benfeitores espirituais aqui presentes, que muito gentilmente prepararam esta casa para nos receber. E assim, após os estudos de hoje, recebermos a fluidoterapia. Pedimos mais uma vez o auxílio e ajuda dos nossos mentores espirituais, para que possamos manter a vibração em equilíbrio e assim sairmos daqui com um pouco mais de sabedoria. Que assim seja. Então, como foi dito, hoje nós vamos falar sobre preces em reuniões espíritas. E aí, antes da gente iniciar, é bom a gente sempre relembrar um pouquinho o trechinho do Evangelho que este capítulo nos traz, em que nós temos as anotações do evangelista Mateus, que nos fala assim: porque onde se acham 2 ou 3 congregados em meu nome, aí estou eu no meio deles. E é importante a gente sempre lembrar, quando a gente vem para uma reunião numa casa espírita, a casa toda, sejam os seus trabalhadores encarnados ou desencarnados, eles fazem uma preparação muito importante para nos receber. Eles colocam a casa em equilíbrio. Eles colocam a casa com todos os mentores espirituais aqui presentes e que serão necessários para esta reunião. E também eles permitem a entrada dos irmãos desencarnados que aqui vêm em busca de socorro, em busca de auxílio, em busca de ajuda, de entendimento. E nós, quando nos dirigimos ou vamos nos dirigir para uma reunião numa casa espírita, nós também temos que ter a nossa preparação. Então, nós não devemos ingerir bebida alcoólica, não devemos comer alimentos pesados ou gordurosos, nós devemos ter uma boa vibração no momento em que nós estamos nos dirigindo para cá. Não adianta nada a gente estar no meio da rua brigando, xingando no trânsito, ou ter brigado com o chefe antes e ir na casa espírita com aquela vibração pesada. Então a gente tem também que ter uma preparação muito importante, ou seja, o mínimo do equilíbrio necessário, o mínimo das boas vibrações necessárias para que a gente possa chegar numa casa espírita. E aí, para nós estarmos reunidos em nome de Jesus, que é o que nós estamos aqui hoje fazendo, não basta só a presença física, mas a gente tem que estar espiritualmente aqui. E aí entra muito o quê? A comunhão das nossas intenções e pensamentos, que devem ser voltados o quê? Para o bem, para o amor e para a caridade. Aí sim, Jesus se encontrará no meio de nós, ou os seus benfeitores, os espíritos puros que Ele envia para nos representar, para o representar, estarão aqui conosco. E aí, quando a gente começa a pensar, né, sobre o poder da prece, o poder da oração, quando a gente acorda de manhã, normalmente a gente já acorda no piloto automático, não é mesmo? A gente já acorda, já dá aquela despertada, já olha o celular, vê o WhatsApp, já fala, já vou mandar umas mensagens aqui. A gente nunca lembra de orar. Ou ora muito rápido, ou ora
ou faz as nossas orações, as nossas preces, fazendo outras atividades, não com aquela concentração, aquela dedicação que é necessária. Ou a gente se dirige para levar os filhos à escola, ou ir ao trabalho, ou as duas coisas. No meio do caminho eu vou rezando, eu vou orando, eu vou fazendo as minhas preces. E aí é uma coisa que acontece no trânsito, tira a nossa atenção, uma música que toca, que lembra alguma coisa. A gente nunca faz da maneira correta. E aí eu lembro e trago para nós os ensinamentos do Mestre. Quem eram os homens que o Mestre escolheu para serem os seus discípulos? Qual era a atividade profissional deles? A maioria, né? O que eles eram? Pescadores, não é isso? O pescador, quando ele acorda de manhã para trabalhar, normalmente ele desperta umas 4:30 da manhã, não é isso? Então, se nós analisarmos o Evangelho, seja de Marcos, de Mateus, de Lucas, em vários trechos nós vamos ver o seguinte: que os discípulos, ao despertarem da manhã para irem pescar, notaram que o Mestre estava no monte orando. Então vocês imaginam só, Jesus de manhãzinha, de madrugada, no monte orando, e os discípulos estavam dormindo. Mas por que Jesus foi no monte orar? Por que ele foi lá fazer as suas preces? Primeiro de tudo, porque ele era o Cristo. E por isso que ele era o Cristo, porque ele tinha esta conexão, essa linha direta com o Pai. E como ele estabelecia isso? Através das suas preces e das suas orações. Jesus, ele ia até o monte orar logo pela manhã, primeiro que todo mundo, para fazer o quê? Para pedir proteção, orientação, direcionamento, inspiração para aquele dia. Aquele dia. Ele não estava pedindo para amanhã, para depois, para o futuro, para daqui 6 meses, 1 ano. Era para aquele dia. E Jesus, como ninguém, ele nos ensinou a viver um dia de cada vez. Se nós pegarmos o livro Boa Nova, do Chico, inspirado e ditado pelo espírito de Humberto de Campos, o irmão X, no capítulo 19, chamado Comunhão com Deus, tem um diálogo aqui de João com Jesus, no qual João, ele estava bastante intrigado e perplexo com algumas orientações que Jesus passava aos seus discípulos a respeito da prece e da oração. E João, com um espírito inquieto, ele foi ter com os essênios, conversando com os essênios a respeito disso. Os essênios eram um povo, naquela época, com uma sabedoria bastante avançada. Tanto é que Jesus também, há registros, Jesus também foi ter com os essênios, para aprender com eles e eles aprenderem com Jesus. E os essênios disseram o seguinte a João: que toda edificação espiritual deve se processar num plano oculto. E João ficou cada vez mais intrigado com isso. E ele foi conversar com Jesus a respeito. E Jesus, com toda a sua paciência e com todo o seu amor, disse o seguinte: que cada criatura tem um santuário no próprio Espírito, em que a sabedoria e o amor de Deus se manifestam. Sabedoria e o amor de Deus se manifestam. E ele vai mais além: que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para o mais alto, erguendo em si mesmo o santuário divino de fé e da confiança, onde possa interpretar sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. Então, nós, dentro do nosso espírito, nós temos um santuário divino, onde nós erguemos ou trilhamos o nosso caminho para interpretar as vontades de Deus em nossa vida. E aí ele complementa: a comunhão da criatura com o Criador é, portanto, um imperativo, ou seja, uma afirmação da existência. E a prece é o luminoso caminho entre o coração humano
e o Pai de infinita bondade. Aí eu trago um pouquinho para a nossa realidade. Quando nós oramos, ou quando nós fazemos as nossas preces, nós nos dirigimos a Deus, nós entramos em comunhão com Deus, e todas as nossas preces chegam até Ele, todas, sem exceção. Deus nos ouve, Ele sabe exatamente o que habita em nossos corações e em nossos pensamentos. Ele sabe exatamente das nossas imperfeições, das nossas más tendências, das nossas más inclinações, mas Ele, na sua bendita benevolência, Ele nos ajuda a corrigi-las. E aí, qual é a coisa mais agradável, o que é o que nós podemos fazer de mais agradável a Deus antes de nós nos dirigirmos a Ele? Mateus capítulo 5, versículo 44. Vou trazer para nós aqui na íntegra. É bem curtinho. Eu vos digo, porém, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Ou seja, é nos reconciliarmos com os nossos adversários. A partir do momento que nós estamos reconciliados com os nossos adversários, ou que nós trazemos a indulgência para com eles, nós estamos em condições perfeitas para nos relacionarmos com Deus e direcionarmos os nossos pedidos. André Luiz nos diz que são fundamentais nas reuniões espíritas o respeito, o recolhimento, a prece, o estudo e o amor. Ele fala que qualquer coisa disso, qualquer coisa fora disso é invenção. Desta forma, com essas palavras de André Luiz, Jesus ele nos ensina o efeito da união e da fraternidade. E o que a união e a fraternidade ela pode causar em todos nós numa reunião espírita como essa nós estamos. Através dessa união e dessa fraternidade é que nós atraímos os bons espíritos, os benfeitores espirituais, que eles vêm aqui muito humildemente, gentilmente nos emprestar, nos fornecer as suas boas vibrações, os seus bons direcionamentos, os seus bons fluidos. Por que não? Nós temos a fluidoterapia daqui a pouco. E esse sentimento de fraternidade, de amor, é o que nos anima aqui reciprocamente. É o que traz para nós esse sentimento de irmandade, de fraternidade. Por isso que basta apenas 2 pessoas, porque se fosse necessário mais do que isso, Jesus nos teria dito que são 3, 5, 10, 20, 40 pessoas no mínimo. Ele disse pelo menos 2. Mas isso não quer dizer que Jesus ele não vai ouvir as nossas orações, que Deus não vai ouvir as nossas orações, se nós estivermos em uma única pessoa apenas. Não, muito pelo contrário. Ele vai ouvir, como eu já disse antes, mas Ele quer saber qual é a profundidade, a real causa, a real existência das nossas preces e das nossas orações. Ou seja, estamos fazendo do fundo do nosso coração? Se estamos fazendo do fundo do nosso coração, elas chegarão até Jesus, elas chegarão até o Pai. E aí, quando a gente pega um pouquinho o livro dos Espíritos para a gente ler, das questões de 658 a 666, Kardec ele faz uma série de perguntas e questionamentos aos benfeitores espirituais exatamente sobre a prece e oração. E aí aqui eu fiz um resuminho do que
os benfeitores espirituais instruíram Kardec para que a gente possa trazer um pouco aqui para o nosso bate-papo de hoje. Ele nos diz o quê? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Ou seja, se nós fazemos uma prece, uma oração de 5 minutos, e ela foi feita de maneira clara, concisa, objetiva e com muita fé, com muito amor, ela tem tanto valor como o que foi feito de 10 em 20 minutos. E ele fala ainda: a prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. E pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. A prece torna o homem melhor, porque quando o fazemos com fervor e confiança, nos tornamos mais fortes. Podemos também orar a Deus pedindo o perdão pelas nossas faltas, pelas nossas más tendências, más inclinações, pelas nossas imperfeições. Mas essas preces, elas somente terão efeito se nós mudarmos de conduta. E por último, que eu coloquei aqui no nosso resumo, as boas ações que praticamos são a melhor prece. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos de bom, todas as atitudes, os pensamentos, as palavras de amor e de caridade, elas são melhor do que qualquer oração, do que qualquer prece, porque nós estamos fazendo exatamente aquilo que Jesus nos ensinou, que é o agir, porque o amor, ele é a caridade em ação. A doutrina espírita, ela reconhece como boa, ou como boas, todas as preces e todas as orações de todo culto, de toda religião, desde que elas sejam ditas de coração e não apenas da boca para fora. A doutrina espírita, ela não impõe nenhuma condição para elas, porque Deus, ele é bondoso, ele é misericordioso, e ignorar ou repelir uma voz que ora, uma voz que pede, uma voz que louva, uma voz que agradece, uma voz que suplica, não é de todo, ou não é uma atitude cristã. Paulo de Tarso, o mentor desta casa, nos seus ensinamentos, ele nos diz que uma das condições, ou as condições ideais para uma prece, é ela ser inteligível, de fácil compreensão, e que ela possa tocar o nosso espírito, e que a principal qualidade da prece é a clareza. Ela tem que ser simples, sucinta, sem excesso de frases ou de adjetivos. E cada palavra da prece tem o seu valor. E ela tem que, pelo menos, tocar uma fibra da nossa alma. E aí, quando nós fazemos as nossas preces, as nossas orações, é que nós temos que ser muito atentos e cuidadosos, para que a gente tome cuidado com aquilo que a gente pede, com aquilo que a gente solicita. Porque nem sempre aquilo que a gente está pedindo é o melhor para a gente, não é mesmo? Então, o que nós aprendemos com as orações, com as preces, é que a gente pedir a Deus sempre que o melhor seja feito para cada um de nós, que tudo seja feito conforme a vontade do Pai, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes nós passamos por alguma situação de dificuldade, por algum momento difícil, em que nós não entendemos que aquilo foi realmente, ou está sendo realmente necessário para todos nós. E o que nós devemos pedir em nossas orações, no momento em que nós entramos em comunhão com Deus, nas nossas preces, é pedir a Ele que nos ajude a compreender e a sairmos mais fortalecidos. Lembrando que Jesus sempre nos ensinou
orarmos, orar e vigiai. Então que nós possamos sempre lembrar, todos os dias, das nossas orações, das nossas preces, nos dirigirmos a Deus da maneira correta, da maneira mais equilibrada possível. E pensando mais um pouquinho nisso, nós devemos sempre nos lembrar que nós temos os benfeitores espirituais para que eles possam também nos auxiliar em nossas preces, em nossas orações. Esteja aonde nós estivermos, os nossos mentores espirituais sempre estarão lá presentes. E no momento em que nós formos orar, fazer as nossas preces, vamos lembrar de convidá-los a estar conosco nessas preces, nessas orações, de modo que a gente possa sempre torná-las mais agradável para nós também, ou seja, não ser um peso, e que elas possam chegar de maneira correta aos braços do Pai. Agora nós já estamos terminando o nosso encontro de hoje. O item 7 do Evangelho de hoje é justamente a prece para o fim da reunião numa casa espírita. E aqui eu vou trazer para a gente então finalizar o nosso encontro. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião, e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, essas são as palavras para o dia de hoje. Agradecemos então a presença dos benfeitores espirituais aqui presentes, o concurso de todos eles que nos ajudaram a aprender e estudar o Evangelho de mais hoje. Pedimos a eles que nos ajudem a nos mantermos firmes nesta caminhada e que nos mantenham em equilíbrio até a fluidoterapia, e que desta forma possamos regressar aos nossos lares mais equilibrados e melhores do que quando chegamos. Que assim seja.